Escolha visível, fechamento da temporada. Uma escolha visível, temporada. Um fechamento de temporada. Espaços marcados. Há algumas semanas começamos uma conversa diferente das que tínhamos tido antes. Herança invisível era sobre vir. Sobre nomear o que estava ali, mas nunca tinha tido nome. Escolha visível era sobre o que se faz depois de ver o trabalho mais difícil, mais concreto, mais pessoal. E o que ficou desta temporada, nos vossos comentários, nas mensagens, nas histórias que partilharam, foi algo que não estava completamente previsto quando comecei a escrever estes episódios. O que ficou não foi principalmente informação. Foi permissão. A permissão de examinar. A permissão de escolher diferente. A permissão de ser imperfeito no processo, e continuar mesmo assim. A 9h30 a primeira escolha real, revelaram a distinção entre reflexo e escolha de forma mais clara. O que ficou? Muita gente reconheceu a lealdade invisível como a força mais poderosa a bloquear escolhas reais. Não o medo explícito, a lealdade silenciosa que nunca tinha tido nome. Interromper o padrão, descreveram o desconforto da mudança com mais honestidade. O que ficou? A validação de que o desconforto não significa erro. Para muita gente, saber que o desconforto é biológico, que é o sistema nervoso a calibrar, não um sinal de que escolheu mal, foi o que precisavam para continuar. A identidade que construíste, o que ficou? A distinção entre identidade por acumulação e identidade por construção tocou em algo que muita gente sentia mas não conseguia articular. A sensação de ter vivido uma vida que era mais dos outros do que sua. Decidir quando o passado puxa, mais específicos e concretos. O que ficou? A ideia de que não decidir é uma decisão, com custo real, desfez uma ilusão de conforto que muita gente mantinha há muito tempo. O que vais transmitir? Mais emocionais. O que ficou? Este episódio chegou a lugares que os outros não chegaram. Pais que reconheceram o que estavam a transmitir sem querer. Pessoas sem filhos que perceberam que a transmissão existe de qualquer forma, em todas as relações onde há observação próxima. Fechamento. O que mudou em ti ao escrever e gravar estes episódios? Há uma escolha que fizeste, ou que estás a tentar fazer, que foi influenciada por este trabalho. Quanto mais específico e honesto, mais este episódio vai ressoar com quem chegou até aqui. Fazer uma série sobre escolha enquanto fazes o trabalho de escolher é uma experiência que não tinha antecipado completamente. Há episódios que escrevi e que me custaram, porque estavam a descrever algo que ainda estava ativo em mim, não só em abstrato. E isso é, acho, o ponto central de tudo que fizemos nestas duas séries. O trabalho de ver e de escolher não é sequencial. Não se termina herança invisível e começa escolha visível. Acontece em simultâneo, em uma espiral, com cada nova camada de clareza revelar nova herança por examinar. A temporada 2 de escolha visível existe. E vai mais fundo, para o território onde as escolhas se tornam mais difíceis, mais específicas, mais próximas do que é realmente pedir às pessoas que mudem. Os temas que ficaram desta temporada e que a T2 vai explorar, como se mantém uma escolha ao longo do tempo, quando a motivação inicial desaparece e fica só a direção. Como se escolhe em relação, quando a tua escolha afeta diretamente quem amas e que tem escolhas próprias. Como se lida com o arrependimento de escolhas passadas, sem que esse arrependimento paralise as escolhas futuras. Como se constrói uma vida que é mais tua do que herdada, não como projeto de fim de semana, mas como trabalho de anos. Escolha visível, temporada 2. Em breve. Obrigado por terem chegado até aqui. Não é uma frase de cortesia. É literal chegar até aqui, através de herança invisível e de escolha visível, requer algo que não é pequeno, a disposição de olhar para o que é desconfortável de ver, e de continuar mesmo assim. Não importa onde estás no teu processo. Se ainda não começaste a mudar nada, mas começaste a ver com mais clareza, isso é o início. Se já tomaste uma decisão diferente, mesmo pequena, mesmo imperfeita, isso é escolha visível. O trabalho nunca está terminado. Mas existe uma diferença enorme entre fazê-lo e não fazê-lo. E essa diferença, ao longo do tempo, com consistência imperfeita, com recaídas e com progressos, acumula num tipo de vida que não é possível de nenhuma outra forma. Não escolheste o ponto de partida. Mas estás a escolher, agora,
com tudo que sabes, para onde vai a linha a partir daqui? Isso é escolha visível. Escolha visível, temporada 1. Por que ver não chega? É o começo. Escolha visível, temporada 1 encerrada. A temporada 2 começa onde está parou. E herança invisível, temporada 3, explora as heranças que ficaram por nomear. Tudo em breve. @ Posição Invisível Escolha Visível. Temporada 1. @ Posição Invisível. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar, esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar, esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença.
O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar: esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê.